Nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 31. Levantai-vos, vamos-nos daqui. E Emmanuel vem comentar na lição 84 do livro Caminho, Verdade e Vida. Levantemo-nos. Antes de retirar-se para as orações supremas no horto, falou Jesus aos discípulos longamente, esclarecendo o sentido profundo de sua exemplificação. Relacionando seus pensamentos sublimes, fez o formoso convite incerto no Evangelho de João. Levantai-vos, vamos-nos daqui. O apelo é altamente significativo. Ao toque de erguer-se, o homem do mundo costuma procurar o movimento das vitórias fáceis, atirando-se à luta sequiosa de supremacia ou trocando de domicílio, na expectativa de melhoria efêmera. Mas com Jesus, entretanto, ocorreu o contrário. Levantou-se para ser dilacerado e logo após pelo gesto de Judas. Distanciou-se do local em que se achava a fim de alcançar pouco depois a flagelação e a morte. Naturalmente partiu para o glorioso destino de reencontro com o Pai, mas precisamos destacar as escalas da viagem. Ergueu-se e saiu, em busca da glória suprema. As estações de marcha são eminentemente educativas. Getsemane, o cárcere, o pretório, a via dolorosa, o calvário, a cruz constituem pontos de observação muito interessantes, mormente na atualidade, que apresentam inúmeros cristãos aguardando a possibilidade de viagem sobre as almofadas de luxo do menor esforço. Não são poucos os estudos do Emmanuel, que o Emmanuel chama a atenção do sacrifício, da renúncia, da dedicação e da perseverança do trabalho, não só do Cristo, mas também dos apóstolos, principalmente como Paulo de Tarso, como Pedro e Tiago, né, na narrativa do livro Atos dos Apóstolos. Por que ele vem falar sobre isso? Porque hoje é muito comum, e vai continuar sendo ainda durante um bom tempo, enquanto o planeta não estiver totalmente regenerado, que algumas pessoas elas busquem sempre a forma mais fácil de fazer as coisas. Então o que acontece? A gente está vivendo agora um momento interessante. A pandemia fez com que a gente descobrisse o valor dos recursos tecnológicos, mas ao mesmo tempo fez com que muita gente se acomodasse, porque agora a gente consegue fazer as coisas de dentro de casa. E outra coisa, perdeu-se até aquela ideia do horário dos nossos compromissos, porque se eu perder, daqui a pouco está salvo, eu consigo assistir daqui a pouco, uma hora depois ou no dia seguinte. E algumas coisas, você deixa para o dia seguinte, acaba nem depois assistindo e perdeu de vez aquele momento ali. Então o que acontece? Jesus está mostrando para a gente, assim, ele em momento nenhum ele buscou a melhor maneira. Pelo contrário, eu já vi palestras feitas para grandes empresários, e até no ramo de chefia e liderança, em que aponta-se o Cristo como exemplo, porque falava assim, vamos fazer uma comparação, vocês conseguem imaginar Jesus hoje, trancado dentro da sua sala, sentado com ar-condicionado, só com o telefone na mão e dando ordem para as pessoas através da internet? Não, Jesus ele saía do escritório dele, se fosse nos dias de hoje, e ia para a rua, ia lá para o setor de produção, ia trabalhar como vendedor, ia procurar conhecer aqueles que são os clientes. E eu fiquei olhando assim na hora ele falando, olha só, Jesus pegou pessoas perfeitas? Não, pegou 12 cheios de defeitos. Vocês vão olhar para os funcionários de vocês aí na empresa de vocês, ou então no trabalho de vocês, quem trabalha com vocês, o chefe de vocês, dentro da casa de vocês mesmo, com os empregados, todos aqueles que são contratados, vai ser a mesma coisa, não vai ter perfeição em lugar nenhum. E aí, o que Jesus fez? Jesus simplesmente convida a todos a levantai-vos, vamos-nos daqui. O que o Emmanuel chama a atenção, de detalhes que a gente não consegue perceber, porque a gente está sempre percebendo o principal da história, mas ele fala, Jesus fala com aquela empolgação, vamos-nos, levantamos-nos. Para quê? Para logo em seguida encontrar a traição e essa sequência que a gente para pensar,
E ela até é um pouco dolorosa para a gente, para quem conhece realmente essa sequência. Getsêmani primeiro, depois o cárcere, depois o pretório lá com Pôncio Pilatos, a via dolorosa, né, o caminho ali para depois chegar no Calvário e depois chegar na cruz. É doloroso, mas por que isso? Não, porque realmente fazia parte da programação mesmo. Tem um outro momento no Evangelho que Jesus faz uma coisa que é impressionante. Ele pega os discípulos e ele caminha. Eu já peguei uma vez uma Bíblia Thompson, né, que tem aqueles mapas, ou então a Bíblia de Genebra também tem mapas. E fiquei, ele caminhou uma distância parecida, como daqui até São Paulo, do Rio de Janeiro para São Paulo, para vocês saberem de onde eu estou, né? Do Rio de Janeiro para São Paulo, uns 400 quilômetros mais ou menos, para chegar lá numa entrada de uma cidade chamada Betsaida e olhar para aquela cidade e falar para os discípulos, falar para ele, não vamos ficar por aqui, porque eu nunca vi um pessoal tão sem fé como esse. Aqui a gente não vai conseguir muitos frutos, não. Aí a gente fica pensando, ora, mas peraí, com a capacidade que o Cristo tinha, será que ele não tinha como saber isso antes? Ah, não, mas a mensagem que fica por trás disso, pelo menos aqui para o meu coração, ele estava mostrando para nós, para todos os discípulos, para todos aqueles que querem um dia trabalhar com ele, que não tem que medir esforço. Então ele saiu de um lugar para o outro para chegar lá, viu em loco que aquilo não era e voltou. Eu fiquei, podia ter visto e ter ganhado tempo, poderia ter ido para um outro lugar, não. A gente tem que realmente buscar o trabalho mesmo, e buscar o trabalho como redenção para cada um de nós. Ontem mesmo a gente ouvindo um companheiro falar, né? Está começando a sentir alguma coisa, tristeza, algum incômodo, qual é a fuga? É no trabalho, é se dedicar a alguma coisa que você ame fazer, no meu caso aqui pessoal, divulgação doutrinária, o trabalho social, né? Ele falou, se dedica a isso. Então o trabalho aqui na Terra, ele é a redenção da gente, a gente querer fugir para o trabalho, todo mundo quer colocar o burro na sombra, como diz aí o jargão popular, né? Mas você colocar o burro na sombra sem ter a manutenção do trabalho para fim de terapia mental, vai te levar lá na frente sim a depressão, a síndrome do pânico e esses transtornos psicológicos que a gente tem aí nos dias de hoje. Então ele fala para a gente, levantemo-nos, né? Porque ao toque de erguer-se o homem do mundo costuma procurar o movimento das vitórias fáceis. Como é que é o negócio? Peraí, deixa eu ver se eu tenho tempo. É até interessante que uma vez eu ouvi de um palestrante espírita ele falar assim, quer resolver aquela coisa mais complicada? Procura o trabalhador espírita que não tem tempo. Porque esse ele vai arrumar uma maneira assim mesmo não tendo tempo, ele vai dar um jeito de te ajudar a resolver o teu problema. Eu falei, mesmo, mas no meio espírita não é que é isso mesmo? É porque a pessoa já sente tanto prazer fazendo aquilo que ela faz, que você vai convidar e ela vai dar uma atenção, ela vai marcar a agenda dela, ela vai dar um jeito de atender o seu pedido e vai dar um jeito de cumprir aquilo. Enquanto tem outras pessoas que fogem, querem sempre o menor esforço. Não, mas eu tenho que ir para a rua, eu tenho que entregar a cesta básica. Entregar a cesta básica tem todas as etapas. Primeiro de você buscar quem patrocine, depois você ir lá ou buscar as doações ou pegar o recurso financeiro e ir até o mercado comprar, depois chamar uma equipe, montar as cestas básicas. A gente faz cesta básica para a família e faz cesta básica para a família que tem criança, ou então às vezes só uma sopa específica para criança. Aí você monta aquele monte de cesta e fala, quantas tem aqui? Tem 120, tem para organizar a fila depois, fazer inscrição de quem está recebendo. Tá? Dá trabalho. Qualquer trabalho assistencial, ele dá trabalho. E a pessoa quer, na verdade, aquela coisa mais fácil de se fazer, mais leve e que não vai dar tanto trabalho. Mas fica aí a mensagem do Emmanuel para a gente hoje. Jesus, ele sabia o que ele ia encontrar pela frente, mas ele falou, é isso mesmo? Primeiro ele fala para o Pai, né, tem como afastar esse cálice de mim? Depois ele, naquela submissão e também no amor ao Pai, que ele chamava de Abba, Paizinho, ele fala, não, é isso que o Senhor quer? Então vamos embora, vamos fazer, e fez, cumpriu a missão, e é o Jesus que a gente conhece nos dias de hoje. Que ele nos abençoe hoje e sempre.